Oi, Bel. Então, 156 páginas. É, é um. Olá, Bel. Tranquilo. Tava dizendo pra Renata, a Irene já ligou. Tá na. Mirella chamou ela, vai ter que aproveitar agora o horário lá e. Então não vai conseguir participar. A Dinara também não. Eu não sei. É. Não, tranquilo. Não, mas vamos aguardar um pouquinho. Certamente o pessoal, mais alguém, o Roberto Saraiva, deu ok que participaria. Vamos. Eu tava dizendo pra Renata, eu tô me segurando aqui, não aguento mais de ansiedade e vontade de pegar agora a consolidação. E é uma coisa muito interessante porque essa leitura da consolidação ela traz algumas questões que a gente, como já tem resolvido no direito, nem se dá por conta da. Mas, por exemplo, eu passei os olhos, eu quero ver se encontro novamente. Na ausência. Ah! Que legal. Ele, como não havia ainda totalmente desenvolvido a ideia de pessoa jurídica, ele falava das pessoas visíveis e das pessoas não visíveis no direito, imagina, né? Interessante. Não, não, é que na verdade, essa é uma questão que eu estava chamando a atenção antes, quando eu falava da importância de se inserir nesse universo da época, porque uma coisa é nós tratarmos do direito tal qual nós temos ele hoje, né? Um direito público suficientemente desenvolvido, não apenas aqui, mas no mundo todo. Mas, Roberto Saraiva, boa tarde, meu querido amigo. É, tudo bem, tudo tranquilo. Eu estava falando aqui, Roberto, que eu estou assim absolutamente encantado com esse trabalho de atualização da consolidação das leis civis, porque umas questões assim que eram temas que eu havia tratado já desde a época da graduação, não estavam suficientemente em ordem no meu espírito. Com essa leitura aqui, meu Deus, foi como se passasse uma régua assim agora, para pôr em ordem algumas questões que dizem respeito a esse processo de transformação do direito nesse período que vem de Teixeira de Freitas para o nosso, né? E dá para entender daí o período anterior. Ele é um marco bem interessante para entender a natureza do direito romano, entender a natureza do que significou o Código de Napoleão nesse processo de codificação, né? Então, bem interessante essa tarefa de atualizar aqui. Eu trabalhei 30 dias, praticamente da manhã à noite, fazendo isso. Levantava cedo e me dedicava a essa tarefa. E ainda mais uma outra questão que está me ajudando muito nesse trabalho, que eu estou atualizando a primeira edição, mas estou fazendo uso da terceira edição. A terceira edição foi digitalizada pelo Senado, então eu utilizo ela, porque já tem uma parte do trabalho feito, embora é, essa esse trabalho não é muito simples de ser feito, porque essa digitalização ela traz muita sujeira junto. Você erra e não consegue, até porque o tipo de letra da época também era um pouco diferente. Mas está muito interessante. Estou descobrindo coisas que estão me deixando assim realmente encantado com as descobertas que é possível fazer com essa obra do Teixeira de Freitas. É, é uma tarefa assim de exame. Na verdade, a gente, o que faz quando tratamos desse tema? Nós vamos examinar as bases do direito, porque Teixeira de Freitas ele entra no curso daquele processo de transformação do direito ocidental que se deu com a escola histórica de Savigny, com Jhering, todo aquele movimento da escola histórica alemã. E o que a escola histórica alemã tenta fazer, então,
partir desse trabalho que eles produzem, é construir as noções que resultaram então no direito que nós temos atual, que vão transformar então o direito subjetivo, as relações de direito e o direito subjetivo ser constituído a partir da ideia de relação jurídica e não mais das ações, que era a base que servia para construir essa racionalidade que vinha ainda do direito romano. Então é interessante. Nós poderíamos aguardar mais uns minutinhos. Eu não sei se mais alguém vai participar, porque na verdade a ideia dessas do bate-papo da terça-feira aqui é muito mais assim, a gente fazer uma conversa de motivação, se é que é possível isso, sim, ou seja, tentar provocar o pensar para que a gente possa se voltar depois para essas leituras tendo algumas curiosidades, porque não é uma tarefa fácil assim de se inserir nesse universo do século XIX. O direito estava sendo absolutamente reconstruído, mas é genial a obra. É talvez uma das obras de direito mais interessantes que eu já li até hoje. Olha, que já passei os olhos por muitos textos de direito nesse meu acervo que eu acabei reunindo aí desse período do Império do Brasil. Mas o Teixeira de Freitas, longe, mas longe mesmo de todos os outros, ele é genial, extraordinário. O modo que ele utiliza para organizar o sistema que depois ele vai produzir, como ele constrói então essas relações de inteligência, como ele põe em ordem toda essa base que serve depois para a produção desse trabalho dele, que é a consolidação. E eu não cheguei a ler, passei os olhos sobre o esboço do Código Civil, que é tido como a obra genial, e certamente é a dele, mas eu não tenho mais dúvida alguma que a obra genial mesmo é a consolidação, né? É ali que ele vai produzir aquela ideia, que na verdade o direito civil da época de Teixeira de Freitas, ele ainda era o direito civil, de uma maneira geral. Eu acho que todo o sistema de direito era organizado a partir daquelas noções que o direito romano utilizava, das pessoas, das coisas e das ações. E uma coisa muito mal compreendida até hoje com relação a esse sistema de direito romano, para tentar entender o trabalho da escola histórica e depois entender esse trabalho que foi feito por Teixeira de Freitas, o que nós precisamos entender que o direito romano, que se organiza então pessoas, coisas e ações, quando se fala em ações no direito romano, nós estamos falando de direito subjetivo. Ou seja, quando se fala em alguém ter uma ação no direito romano, está dizendo que aquela pessoa tem direito. Então, ter ação no direito romano, se nós fôssemos trazer essa questão para o que nós tratamos hoje, nós poderíamos, da mesma forma que o romano diria que alguém tem uma ação, nós diríamos hoje que alguém tem direito. Então, ter direito, ter ação no direito romano é ter direito. Então, poderíamos voltar então agora para o direito romano dizendo o seguinte: então, era um direito organizado pela ideia de pessoas, coisas e direitos, nas relações entre pessoas e coisas. Então, o direito romano ele seria assim uma espécie de um sistema de inteligência do mundo, da natureza e das pessoas, que a partir desse sistema de inteligência, então, pela ideia de ação, se constituía um sistema de direitos subjetivos. Mas isso não... Depois, quando entra em vigência o Código Civil de Napoleão, de 1804, se for pegar a forma de organização do Código Civil de Napoleão, nós vamos perceber que ele continua basicamente seguindo o modo de ordenação desse sistema do direito romano. O Código Civil de Napoleão também tem o direito das pessoas, o direito das coisas, tem uma parte introdutória que vai falar da vigência das leis, não chega a ser uma introdução tal qual depois
nós tivemos aqui no período do Código Civil de Clóvis Bevilacqua, mas ele tem então uma pequena parte introdutória, né, um esboço de introdução, tem direito às pessoas, das coisas, e vai tratar depois das formas de aquisição de propriedade. Então, o direito romano se organizava daquela forma, o Código de Napoleão desta, e Teixeira de Freitas, na Consolidação, ele trata essa primeira forma na organização da legislação, que aliás, até hoje se faz desta mesma forma, desse mesmo modo. Então vai tratar das pessoas e das coisas, só que aí o Teixeira de Freitas, de forma absolutamente inédita para a época e genial, tanto que influenciou inclusive o próprio Código Civil alemão, a quem sustente que o Código Civil alemão, que é de 1860 e pouco, 69 é o argentino. Então acho que o Código Civil alemão, não, ele é posterior até o Código Civil alemão argentino. Até tenho que verificar melhor isso. Um dado que eu preciso me atualizar. Ou me informar melhor dizendo. Então, o que o Teixeira de Freitas vai produzir, então, de genial na organização da legislação? Ele vai tratar dos direitos pessoais e dos direitos reais. Até então não havia essa divisão. Havia das pessoas, das coisas, mas dos direitos pessoais e dos direitos reais não era organizado dessa forma. Então, a consolidação ele produz uma parte geral, tratando das pessoas e coisas, e uma especial tratando dos direitos reais e direitos pessoais. E aí, se vocês forem ler essa atualização que eu passei para vocês, eu quero chamar a atenção, porque eu me dei por conta disso, na leitura, então, que eu fiz da terceira edição, porque entre essa edição que eu estou atualizando e a terceira edição que eu estou utilizando digitalizada para, então, organizar essa primeira edição, ou seja, a tarefa que eu estou fazendo na primeira edição é de retirar, então, desse material digitalizado o que foi alterado na terceira edição. As duas são separadas por um período de praticamente 20 anos, porque a consolidação passou a ser elaborada em 1855 e a terceira edição é de 1875, embora ele tenha entregue em 57 esse trabalho para o governo do Império. Então, são 20 anos que separam. Mas uma coisa muito interessante, que se vocês forem ler, procurem ler com muita atenção, é quando Teixeira de Freitas vai tentar encontrar um critério para determinar quando um direito é relativo e quando um direito é absoluto no sistema dele. Na primeira edição, ele acha um critério que para mim é definitivo, né? Eu tenho, inclusive, para mim que ele não deveria ter alterado porque ele estava certo. E eu depois direi por que isso. Na primeira edição, ele diz o seguinte, que os direitos absolutos são os direitos reais. E os direitos relativos são os direitos pessoais. Por que só um parênteses aqui para vocês, assim, rapidamente, para chamar a atenção sobre isso, porque eu já me debrucei sobre esse tema e acabei entendendo perfeitamente a lógica dessas questões. O direito, por que um direito é absoluto e por que um direito é relativo? O direito é absoluto quando as relações são de domínios, ou seja, as relações de direito se estabelecem entre o indivíduo e a coisa. Embora as contestações, sob o ponto de vista jurídico, da possibilidade de alguém estabelecer direito diretamente com uma coisa, mas a ideia de direito absoluto, ela se dá por quê? Porque não há um sujeito passivo previamente determinado nessa relação jurídica. Eu tenho direito de propriedade sobre algo, e eu tenho direito de propriedade sobre algo, e este direito de propriedade eu posso opor a qualquer pessoa que venha a turbar, ou esbulhar, ou violar esse direito de propriedade de qualquer forma. Mas previamente não há determinação do sujeito passivo da relação jurídica. São todas as demais pessoas, por isso que ele é um direito absoluto. Já os direitos relativos, você tem previamente determinado, quando você examina a relação jurídica, o sujeito que é detentor do direito e também você identifica o sujeito que é obrigado a uma prestação. Então você tem as duas partes, por isso que é uma relação jurídica relativa, porque você tem o sujeito ativo e o sujeito passivo, se não é uma classificação muito adequada, mas
para tratar, num primeiro momento, eu diria isso. Então, você tem as duas partes da relação jurídica absolutamente determinadas, por isso são relativos. Nos direitos absolutos, você só tem o titular do direito previamente determinado. Tanto que a relação, o domínio, né, ele precisa do registro público exatamente para dar publicidade dessa relação de domínio, porque o sujeito ativo, então, se autodeclara, o Estado reconhece e registra, para que toda a sociedade tenha conhecimento dessa relação jurídica. Na violação de direito, bom, aí o direito passa a ser determinado, porque aí você tem um sujeito passivo, mas aí na violação a relação deixa de ser absoluta, passa a ser relativa, porque aí se estabelece um outro tipo, um ilícito, né? E, portanto, uma ação pessoal que é pautada pela ideia de direito relativo. Por que eu fiz essa pequena consideração? Por que Teixeira de Freitas, então, alterou da primeira para a terceira edição a classificação entre direitos relativos e direitos absolutos, não fazendo mais essa distinção de que todos os direitos reais todos os direitos absolutos são direitos reais e todos os direitos relativos são direitos pessoais? Porque ele não encontrou um modo de enquadrar nessa classificação dele o direito de personalidade. Isso, claro que o direito, tal qual estava sendo produzido, a ideia de direito subjetivo, tal qual estava sendo produzido neste período, ele se confundia, de certo modo, com os direitos civis. Ou seja, a forma de governo se transforma nesse período. A Revolução Francesa, então, institui o Estado republicano, né, no sentido que a gente conhece hoje, né? Então a forma de governo se transforma, se sai da monarquia, se entra para uma república, e junto com essa transformação promovida pela Revolução Francesa, e que tem o seu primeiro momento no direito com o Código Civil de Napoleão, havia necessidade de discutir agora a questão relativa aos direitos de cidadania dos indivíduos. E aí o Teixeira de Freitas vai tratar nessa introdução, ele faz uma referência de uma introdução no Código de Napoleão de uma questão que é típica do direito romano, que foi, segundo ele, mal compreendida sob o ponto de vista das raízes históricas, que é a captis diminutio, né? O romano tinha a captis diminutio como um modo de transformação das questões que dizem respeito ao indivíduo, né? Captis diminutio mínima, que eram as mudanças que se davam no âmbito do indivíduo por conta da questão familiar. A captis diminutio média, que tratava da questão da cidadania romana, né? Ter a cidadania ou perder a cidadania romana. E a captis diminutio máxima, que era a eventual perda da liberdade. Então, no direito romano, não havia a possibilidade de você ser cidadão romano, não ser cidadão romano, ter direitos de cidadania, não ter direitos de cidadania. Isso, quando vem para o Código Civil de Napoleão, eles trazem a captis minúcio como a possibilidade de o Estado decretar a morte civil do indivíduo, ou seja, retirar a cidadania de alguém, uma pena no âmbito do direito penal de retirada de cidadania. E aí então aí se percebe todo o trabalho, vocês forem ver, vocês vão perceber todo o trabalho que Teixeira de Freitas produz ali, constrói, argumenta e demonstra, né, a partir do direito romano para tentar situar esse debate de modo a demonstrar que houve um equívoco no Código de Napoleão, demonstra então a grande preocupação que havia nesse período com relação à constituição dos direitos de cidadania, dos direitos civis, né, dos indivíduos, direitos políticos também, que eram direitos que recém estavam se constituindo. Então, para mim, o Teixeira de Freitas, quem sou eu para dizer isso, mas por hora estou convencido, espero não estar enganado, mas se estiver, retifico no futuro, não tenho o menor constrangimento de fazer a meia-culpa e dizer que não havia estudado suficientemente esse tema e que, portanto, a classificação que eu utilizei não era mais adequada, mas eu não tenho mais dúvida alguma que
Os direitos de personalidade são direitos reais do indivíduo. O Teixeira de Freitas coloca os direitos de personalidade como direitos pessoais, não são direitos pessoais. Porque o direito de personalidade, ele é o direito do indivíduo sobre ele mesmo, é uma relação de domínio que ele tem sobre si próprio. Portanto, a personalidade humana é um direito real, tal qual eu não estabeleço, eu não tenho direito sobre mim mesmo em função do reconhecimento de alguém que eu tenho esse direito, né? Eu tenho porque é uma relação que eu estabeleço comigo mesmo. É uma relação de domínio, portanto é um direito real. O direito real, ele trata exatamente, são relações de domínio. Você estabelece diretamente com a coisa, o domínio sobre a coisa e constitui o direito real. Então o direito de personalidade é um direito real, que é diferente, não se deve confundir o direito de personalidade com a aptidão jurídica. A aptidão jurídica já vai tratar de uma outra questão, que é a capacidade agora de ser titular de direitos e obrigações. Ou seja, o reconhecimento da aptidão jurídica é uma qualidade do sujeito que ele estabelece agora em face dos demais sujeitos. Eu tenho aptidão jurídica de participar de relações jurídicas relativas. É necessário ter aptidão. E que também não deve ser confundido com uma outra questão que diz respeito também a esse tema, que é a capacidade de obrar ou de celebrar, participar de relações jurídicas, que aí tem a ver com a capacidade do indivíduo em função daquelas regras que o direito estabelece. Então, eu poderia falar então de direitos de personalidade, da aptidão jurídica e da capacidade de obrar sob o ponto de vista do direito. E a personalidade jurídica é um direito real, portanto, eu não vejo nenhuma necessidade, e eu acredito que esse debate era muito incipiente à época. Então, Teixeira de Freitas foi muito além se nós considerarmos a evolução do direito. Aliás, a grande evolução que havia à época eram os trabalhos, né, que ele mesmo saúda a todo momento que pode, Savigny, né, Guérin, depois tem outros autores franceses, de Molombe, que comentador desse Código de Napoleão também, é uma obra que influenciou muito, Potier, teve uma série de autores franceses que se dedicaram ao estudo do direito, mas o momento em que Teixeira de Freitas trabalhou com essa consolidação, esse sistema ainda não estava completamente consolidado. A ideia de relação jurídica e direito subjetivo tal qual nós tratamos hoje, ela não existia. Então é isso, assim, só para provocá-los a pensar um pouco sobre esse texto, eu quero mais uma vez dizer que vale a pena fazer a leitura, é uma leitura interessante, não é uma leitura para fazer de afogadilho. Cada frase que Teixeira de Freitas utiliza, ele tem um propósito comunicativo, tem um conjunto de ideias que orientam estas afirmações, essas expressões, esse modo de tratar das questões, e ele vai fazer um trabalho magnífico, né, de exposição dos fundamentos do direito civil, vai tratar muito bem essa classificação em direitos reais, pessoais, direitos relativos, absolutos, vai tratar muito bem desse problema da morte civil, da inadequação desse sistema, vai tratar depois, tem uma passagem muito interessante que revela também um outro problema muito sério à época e que explica também, de certo modo, as razões pelas quais Teixeira de Freitas acaba não concluindo o esboço do Código Civil, porque ele tinha um projeto muito mais arrojado. Vocês vão perceber que ele vai se dedicar e muito longamente para tratar dos problemas das cédulas de créditos hipotecários. Cédulas de crédito hipotecário e de questões que ainda não estava absolutamente determinado o modo pelo qual isso deveria ocorrer e também da comprovação da propriedade dominial dos registros públicos. Isso revela um problema que diz respeito ao Código Comercial, que é de 1850, ou seja, se em 1857 esse assunto não estava resolvido, vocês percebam que o próprio Código Comercial, que é de 1850, acabou, pela necessidade também, né, da época, acabou
não tratando de modo exaustivo de questões que eram fundamentais para esse tema. Mas então, em princípio, é isso. Eu vou continuar agora esse trabalho de prosseguir. Essas 156 páginas que eu coloquei aqui na página do grupo e eu também coloquei no blog, que eu disponibilizo esse material, elas precisam ainda ser revisadas. Então, se por qualquer razão vocês encontrarem algum erro de redação, alguma coisa que não está muito claro, me passem que eu reviso. Mas ele não é, talvez seja em torno de uns 15 ou no máximo 20% do trabalho total ainda a ser realizado. Então, pelas minhas contas, se eu continuar me dedicando como me dediquei esse primeiro momento, é provavelmente mais uns 3 meses para concluir a revisão de toda a consolidação. Mas certamente nós temos uma preciosidade aqui. Não tenho a menor dúvida que se o método proposto por Teixeira de Freitas para ordenar o sistema de inteligência do direito for retomado enquanto método, é possível fazer uma grande revolução no ensino do direito. Pois então é isso. Desculpe se me entendi, falo muito sempre, mas é a
Sim. Perfeito. Perfeito, perfeito, Roberto. Você que enriquece sempre as nossas discussões aí com as tuas intervenções qualificadas e atentas. Eu tenho certeza, Roberto, que você é um jurista da maior qualidade com o tempo aí, assim, tal qual ocorre com todo mundo. Eu sei, não tenho a menor dúvida da grande contribuição que ainda tu vai dar para todos nós aí, especialmente nessa questão do estudo do direito, que eu sei que você se dedica bastante também a respeito disso. E aí, dona Cibele? A dona Renata tá sem microfone, ela tá lá no escritório trabalhando, ela tá, me mandou um chatzinho aqui agora que tá só ouvindo, né?
Tá bem, Sibeli. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que é, o direito ele precisa ser tratado assim com enfoques diferentes, porque o direito não é um todo monolítico, né, que você possa é, tratar como se fosse possível reduzir numa palavra ou numa expressão, né? Porque o direito ele é um conhecimento, né? Por que é um conhecimento? Porque o direito, de certo modo, ele organiza um sistema de inteligência do mundo da natureza. Se você não tratar o direito como um sistema de inteligência do mundo da natureza, e quando eu falo do mundo da natureza, eu falo do mundo das coisas e do homem, esse todo, né? É um conhecimento, eu preciso conhecer. Se eu não consigo entender como o mundo da natureza se apresenta como objetividade, e se eu não consigo entender como o homem é, é, se insere nesse ambiente todo, eu não posso afirmar que conheço um dos âmbitos do direito. O direito precisa ser conhecido nesse sentido, então. Mas o direito também é uma linguagem. Uma linguagem que é uma linguagem ordenadora desse mundo da natureza, mundo desse conhecimento jurídico. Porque o direito ele é ciência enquanto linguagem. A linguagem e a ciência do direito, elas são praticamente dois modos de tratar do mesmo tema, porque eu preciso de uma linguagem própria para o direito. Eu não posso fazer uso arbitrário de palavras no direito. As palavras têm um determinado conteúdo, um determinado significado, elas se comunicam com esse ambiente conhecido e elas põem em ordem. Então, o direito é um conhecimento, é uma linguagem. E depois, então, que é o grande, é o âmbito, assim, talvez mais relevante daí do direito, porque é o momento em que nós vamos tratar do ordenamento jurídico como um todo, o direito também pode ser tratado como um sistema ético. Por que ele é um sistema ético? Porque ele estabelece um conjunto de relações no âmbito da sociedade humana. Então, se você vai estabelecer relações humanas a partir de um sistema jurídico, do direito, você pode dizer então que ele tem uma ética, porque organiza ações, comportamentos, né? Portanto, e por fim, né? Então se o direito é um conhecimento, é uma linguagem, é uma ética, o direito também é uma política. Por quê? Porque na medida em que o Estado constitui um sistema de imputação sobre o comportamento humano, ele determina esse comportamento. Ele faz com que os indivíduos, a partir desse sistema de imputação, que vai ter consequências, né? Matar alguém, pena de 12, 20 anos. Isso é um preceito ético por meio da linguagem que trata de algo conhecido, mas é uma política do Estado. Porque o fato de estabelecer 12 a 20 anos é uma política que determina, que incide sobre um comportamento. Então vocês percebam, o direito ele precisa ser tratado. Quando nós vamos examinar então essas questões, e aí eu sempre procuro usar esses filtros nessas leituras que faço. Olha, qual é a preocupação aqui que o Teixeira de Freitas tem? Mas não, ele está tentando descrever algo, porque os a escola histórica né, da Alemanha, que Savigny foi o maior expoente, pelo menos, e aliás eu tenho o Tratado de Direito Romano atual, são 6 volumes, uma raridade, eu tenho uma edição francesa, e eu tenho uma edição espanhola, obviamente que a francesa com muita dificuldade, uma coisa, mas a espanhola eu leio relativamente bem. Eu até quero depois voltar para essas partes que Savigny é citado, e eu pretendo no futuro fazer daí um adendo nesse trabalho que nós já temos aqui para transcrever aquilo que Savigny disse diretamente de Savigny. Então, se você for ler a nota de rodapé, você vai ler o que Savigny escreveu sobre o assunto que foi invocado por Teixeira de Freitas. Eu tenho certeza que isso vai transformar esse texto em algo maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo assim, então, quando eu leio Teixeira de Freitas, ele está organizando esse âmbito da inteligência, do mundo da natureza. O que é? Porque, eu estava falando do direito romano, né? O direito romano, na verdade, a genialidade do direito romano é como eles trataram de modo objetivo essas relações entre pessoas e coisas. A preocupação do direito romano não é tratar dos direitos das pessoas. A preocupação do direito romano é descrever como elas ocorrem. Isso vocês têm que perceber. Essa é a preocupação do direito romano. Então,
Por isso a genialidade do direito romano, por isso a universalidade do direito romano, até hoje. Né? Embora a gente não reconheça, mas boa parte daquilo que nós temos no direito civil até hoje se deve a essa genialidade dos romanos de entenderem a natureza tal qual ela deveria ser conhecida. A questão da linguagem também, Teixeira de Freitas tem que tratar com uma certa reserva, porque a linguagem estava sendo construída. Porque a ciência do direito, ela passa então a ser produzida a partir da Revolução Francesa, ou seja, quando se coloca o indivíduo no centro desse sistema, é necessário construir todo um, sistema, um outro agora direito de fundamentação destas relações do indivíduo, especialmente com algo que surge a partir do Código de Napoleão, que são as instituições jurídicas. Porque no período anterior as relações se davam diretamente com o soberano. E com as relações, elas eram muito mais relações entre pessoas e coisas, e com o Estado era diretamente com o soberano. A partir da Revolução Francesa, a sociedade passa a constituir instituições jurídicas, o Estado republicano com as suas instituições. Então, nesse período de Teixeira de Freitas, a linguagem então estava sendo também construída. Tem que ter claro isso, né? Mas a ética é uma coisa extraordinária. Percebe-se claramente na preocupação de Teixeira de Freitas, muito mais do que produzir um sistema jurídico, uma preocupação de um indivíduo preocupado com a construção de uma nação, de um Estado nacional, de uma nação brasileira. Então toda a preocupação de Teixeira de Freitas ela é eminentemente ética. É claro que ela também tem essa abordagem política, né? Ele tem toda uma argumentação que ele vai fazer ali a respeito das transformações de algumas instituições de natureza política, né? Mas então o que eu trago para vocês é isso. Eu acho que nós precisamos tentar manter. Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade de fazer as nossas reuniões, talvez até podemos mudar a data, mas nos provocar. Por exemplo, o que o Roberto falou hoje, o que a Cibele também falou, certamente me pôs a pensar sobre algumas questões aqui. Então, o que nós precisamos fazer com esse grupo de estudos é isso. Ninguém vai vir aqui para ensinar ninguém. Longe de qualquer um de nós pensarmos que vamos fazer isso. Mas vamos fazer um momento de provocação. Porque a gente às vezes demora, tem certas coisas que são simples, absolutamente singelas, que a gente não percebe. Alguém chama a atenção, olha, peraí. E aí eu volto a tratar do assunto, tendo esse cuidado, e o assunto se transforma. E eu quero também chamar a atenção de vocês uma outra questão muito relevante para vocês perceberem a importância desse trabalho de Teixeira de Freitas. Nós temos que lembrar que da área do processo civil, que você também estuda, Roberto, em 1848, em Gießen, na Alemanha, que Oscar von Billow vai escrever aquela obra, famosa obra que é a Teoria das Nulidades e das Exceções Processuais, que vai se constituir como a verdadeira certidão de nascimento do processo civil ou do direito processual no mundo todo, né? Isso só foi possível para Billow em função do desenvolvimento da teoria da relação jurídica. Porque foi a partir da ideia de relação jurídica, do processo enquanto relação jurídica, que ele consegue produzir esse trabalho. Então, se o direito processual, que já estava provavelmente um pouco mais avançado nessas discussões, porque ele tem a ver muito mais com o Estado e as instituições de direito público, vocês imaginem como ainda se encontrava o direito civil. Então, tem que tomar sempre como foco da leitura, cuidar essa ideia de relação jurídica, como ela está sendo colocada, porque embora não sendo dito deste modo por Teixeira de Freitas, é disso que ele trata. É isso. Mas tranquilo, acho que... Sim.
Imagina. Obrigado também. Tá bem. Um abraço, então, Roberto. Muito obrigado também. Obrigado, Bel. Então, e até a nossa próxima reunião, então. Abração a todos. Tchau.